Em nosso estudo de hoje, a lição 44 do livro Seara dos Médios. Tem por título Ser Médium. Abraçando a mediunidade, muitos companheiros na Terra adotam posição de absoluta expectativa, copiando a inércia dos manequins. Concentram-se mentalmente e aguardam imóveis, nulificados, a manifestação dos espíritos superiores, esquecendo de que o verdadeiro servidor assume sempre a iniciativa da gentileza na mais comezinha atividade doméstica. Vejamos a lógica do cotidiano. Um diretor de escritório não exigirá que o auxiliar se faça enciclopédia humana a fim de receber-lhe a cooperação, mas solicita, seja ele uma criatura ordeira e laboriosa, com a necessária experiência em assuntos de escrita. Um médico não reclamará do enfermeiro uma certidão de grandeza moral para aceitar-lhe o concurso. No entanto, contará, seja ele pessoa operosa e sensata, com a precisa dedicação aos doentes. O proprietário de um ônibus não se servirá da atenção do farmacêutico em sua oficina, mas procurará um motorista que não apenas saiba manobrar o volante, mas que o ajude também a conservar o carro. O farmacêutico, a seu turno, não se utilizará da atenção de um motorista em sua casa, mas procurará um colaborador que não apenas saiba vender remédios, mas que o ajude também a aviar as receitas. Cada trabalhador permanece em sua própria tarefa, embora a interdependência seja o regime da vida apontado a todos. Ser médio é ser ajudante do mundo espiritual, e ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Se não podes compreender isso, observa o avião, por mais simples seja ele. Tudo é amparo inteligente e ação maquinal do comboio aéreo. Torres de observação esclarecem-lhe a rota e vigorosos motores garantem-lhe a marcha. Mas tudo pode falhar se falharem os entendimentos e a disciplina no aviador que está dentro dele. A mensagem também é grave para a gente, e a gente começar a pensar no seguinte: a mediunidade, sim, ela é a capacidade que a gente tem de sentir os espíritos sobre qualquer grau. Tem gente que vê, tem gente que ouve, tem gente que sonha, cada um tem uma maneira de sentir. Paulo de Tarso já falava isso lá em suas cartas. Aliás, sempre foi falado no Velho Testamento também, né, que no futuro, né, quando a profecia se cumprisse, nossos filhos sonharão, terão profecias, enfim. Mas a gente vai ter uma coisa, né? Se a pessoa ela fica, como diz aqui o Emmanuel, na inércia, ela pode até sentir os espíritos. Mas que tipo de espírito que a gente vai estar sentindo? Quando a gente busca o trabalho, e quando a gente fala trabalho, não significa que você vá trabalhar mediunicamente em lugar nenhum, não significa que você vai estar fazendo alguma coisa para alguém que esteja precisando e de maneira desinteressada. É simplesmente isso. Então, o que acontece é, quando a gente fala dessa maneira, os espíritos, eles já falaram isso várias vezes. Os passos iniciais para quem quer começar a entender esse processo é se envolver com a necessidade mais imediata. Então, aquela pessoa que está morando na rua, que não tem o que comer, não tem roupa para se abrigar do frio, luta contra esses dois terríveis adversários, fome e frio, tem uma necessidade mais imediata. Aquele que está no hospital também está tendo uma necessidade mais imediata. Aquele que está no presídio também está tendo uma necessidade mais imediata, embora tenha tanto preconceito, não esquece que são irmãos igual nós também. Mas essas necessidades mais imediatas, os espíritos costumam falar assim, são os primeiros passos. Porque a pessoa começa a trabalhar com aquilo ali, daqui a pouco, lá na frente, ela vai descobrir os infortúnios ocultos, que estão descritos lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a mão esquerda que dá a mão direita. Aí, quando a gente começa a se dedicar a uma determinada atividade e começa a prestar atenção nos detalhes dessa atividade, aí eu vou fazer uma outra comparação agora com o centro espírita. O centro espírita oferece tantas oportunidades. A gente pode estar desde aquela pessoa que está na porta para receber os frequentadores,
até aquela pessoa que está organizando o salão, até aquela pessoa que está dirigindo a reunião. Normalmente tem uma pessoa dirigindo a reunião, tem uma pessoa já separada para o momento do passe, para orientar os médios, para onde os médios vão, as fileiras, para organizar antes de começar a reunião também. Não pode sentar nessas cadeiras, não. Essas cadeiras são reservadas aos trabalhadores da casa, né? Tem aquele que está se preparando para fazer um comentário de uma página do Evangelho no momento do passe, e tem um palestrante. Tem tantas personagens aí envolvidas. Aí você escolhe uma delas e eu vou pegar assim uma que de repente as pessoas acham que é a mais simples, ou talvez às vezes a mais insignificante, sei lá. Tem gente que pensa dessa maneira. Aquela pessoa que está na porta fazendo a recepção, que quando alguém chega, ele só dá o bom dia, boa noite, e a sua simpatia, e entrega às vezes uma página. Gente, a hora que aquela pessoa começar a entender que todos os que passam por ele estão trazendo problemas, e se você começar a ligar a sua antena de verdade, você vai começar a perceber quando a pessoa está entrando e está trazendo uma depressão, quando a pessoa está desesperada, quando a pessoa está começando a ter ideia de suicídio. Aí os espíritos superiores começam a vir para o nosso lado para nos ajudar nesse momento. Não foi aquela coisa da inércia. Eu estou ali trabalhando e estou procurando ajudar as pessoas. Aí eu vou na direção das pessoas e com muito tato, com muito cuidado, eu procuro conversar, eu procuro falar. Aí sim, nesse momento, a gente vai estar começando a chegar perto dos espíritos superiores. E os espíritos superiores, eles se doem muito daqueles que estão nas provas mais duras, mais doloridas, mas já chama a atenção que todos nós aqui no planeta Terra estamos em prova. Então, os que estão com autoridade, os que estão com poder, os que estão vivendo a prova da riqueza, precisam também de muito carinho, mas de uma maneira diferente. Eles não vão precisar de cesta básica, eles vão precisar de amigos para poder compartilhar as suas informações, e muitos também estão também em processos obsessivos, processos depressivos, e a gente precisa, quando a gente começa a perceber esse tipo de coisa, aí sim, aí os espíritos superiores começam a aproveitar a gente como instrumento, desde que a gente trabalhe de maneira discreta. A gente fala discreta porque quer ver uma coisa que afasta os espíritos superiores da gente? É a gente bater com a língua no dente. A gente não cansa de falar isso. Sonhei com alguém. Tá, eu acordo na minha prece logo de manhã. Pai querido, por que o Senhor permitiu que eu tivesse acesso a essa informação? Me ajuda, eu posso ser útil em alguma coisa? E aí você procura ajudar aquela pessoa dentro daquela informação que você teve dentro do sonho, sem precisar falar com ela, sem chamar ela para falar nada. Agora, pelo contrário, nós somos impressionáveis. Aí a pessoa acorda, a primeira coisa que faz é pegar o telefone, ou então na primeira oportunidade que encontra a pessoa, sonhei contigo, fiquei preocupado, o sonho foi assim, assim. As pessoas levam para o psicossomático, daqui a pouco estão ficando doentes, que receberam a informação que você trouxe de um sonho. Então, a comparação que o Emmanuel deu para a gente hoje, ele pegou um diretor, um médico, um proprietário de ônibus, um farmacêutico, e ele vem trazendo aqui para a gente assim, uma comparação com os ofícios, as profissões aqui da Terra. Vai dizer, o diretor não vai exigir que você seja uma enciclopédia humana, não, mas pelo menos que você seja uma criatura organizada, laboriosa, com alguma experiência em assunto de escrita. Tenho isso? Tenho. Ele começa a te ajudar. É assim que a gente também vai estar tendo a colaboração dos espíritos superiores, quando a gente se predispuser a realmente servir para consolar as lágrimas, enxugar as lágrimas, para poder levantar o ser humano. Você vai receber, às vezes, o apoio de um espírito superior, quando simplesmente, não são coisas grandes como a gente imagina, não, gente. Aqui na Terra, não, mas são coisas grandes para o mundo espiritual. Você vai fazer a visita a uma pessoa que está em depressão. E você vai conversar com aquela pessoa e vai pedir orientação para o que você vai falar com ela. Os espíritos superiores vão te ajudar. Tomou a iniciativa de trabalhar. Por isso que te fala, o médium tem que estar o tempo todo estudando, se aperfeiçoando, para ter mais bagagem cultural e intelectual, para eles aproveitarem. E eles aproveitam.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.